Bom dia, maravilhosas! Mais um encontro do nosso grupo de Saint-Germain. Nós estávamos aqui falando algumas coisinhas sobre a substituição. Acho que eu vou até repetir para deixar gravadinho, porque é um conhecimento bem interessante para a gente ter, né? Tem uma técnica que é apresentada no livro do Neville Goddard, que é de substituição, como se a gente fosse um diretor da nossa vida. Então, aconteceu uma cena que a gente se sentiu frustrada, rejeitada, magoada, chateada, qualquer ada nesse sentido da vida. Eu, Pri, gosto de escrever no caderno de gratidão. Por quê? Para eu ter bem essa percepção. Então, eu escrevo o cenário que aconteceu, como eu me senti, e aí, como uma diretora de um filme, eu reescrevo essa história com o meu final feliz e fico ali um tempo em meditação, sugestionando essa alteração em mim. Então, até que eu atinja um nível de acreditar que aquela nova versão foi a real. E eu comecei a fazer isso, acho que faz umas 3 semanas. Então, aconteciam as adversidades durante o dia, alguma coisa que não era como eu gostava. Eu vinha, sentava no meu caderninho da gratidão, fazia a alteração para como eu gostaria que aquela situação tivesse sido resolvida, como que eu gostaria de ter me sentido, né? Coloco todos os pontos ali. E aí, o que eu tenho percebido? Que as situações, elas não deixaram de acontecer. Mas nesses 15 dias que eu comecei a fazer, eu parei de dar importância para as coisas que me desagradavam. Então, a minha percepção foi, continuaram acontecendo situações, mas o que me chateou, rapidinho eu já não estou nem substituindo mais, porque eu não estou me apegando mais à chateação, à irritação, ao mau humor, à frustração, sabe? Ficou mais leve, porque como eu tenho o poder de substituir aquele sentimento, o poder de substituir aquela cena daquele roteiro da minha vida, eu já não estou mais me apegando a ele, eu estou deixando ele passar. Então, para mim, tem ficado muito mais leve. Estou percebendo que as minhas substituições diminuíram muito, porque antes eu tinha dia que às vezes eu tinha 3, 4 coisas que eu ia lá alterar o roteiro do filme para me sentir bem. E agora eu já não estou tendo mais essa necessidade, porque acontece alguma coisa e está ficando fácil de abrir mão da necessidade de estar certa, da necessidade de ter razão, né? Então tá ficando mais leve isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Bem-vinda, Miriam, bem-vinda, Vânia. Não? Tá me fechado, seu mic? Celeste, não sei se é com a gente que você tá falando. Não? 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 Então vamos lá. Essa semana nós estamos na página 10 do livro de ouro de Saint-Germain. Eu vou realizar a leitura aqui para gente. Deixa eu pegar uma canetinha para ir grifando, que eu julgo que é importante. Em toda a história do mundo, nunca foram dadas tantas e tão grandes afirmações como as que ele ensinou, cada uma das quais, sendo usada conscientemente, contém a radiação específica que ele alcançou. Portanto, não somente vós tendes este poder do eu sou, como também sua assistência individual, quando usais suas afirmações. Sempre se deve conscientizar o verdadeiro significado destas afirmações do Mestre Jesus. Então, o que ele traz aqui? As frases, né? A gente tem a consciência de que são consciências, de que são energias. Então, como essas frases elas são muito antigas, assim como o Pai Nosso é uma oração, todas as orações, todas essas frases, ela tem um campo energético muito grande junto com ela. Então, quando a gente utiliza o poder do eu sou, quando a gente utiliza as frases, a gente recebe a radiação energética delas. Por isso que a gente sente o nosso corpo vibrar. Por isso que a gente tem as percepções sensoriais no nosso corpo. Então, quando a gente vai repetir a afirmação, lembrar sempre que não estou somente repetindo a afirmação, mas quando eu estou fazendo a afirmação, eu estou recebendo essa radiação, que vem lá desde os ensinamentos do Mestre Jesus também. Então, a gente vai tomando consciência
que quando eu estou lá fazendo o eu sou, eu, Pri, gosto muito de sentir mesmo, sabe? Essa luz passando sobre o meu corpo, eu passo a chama violeta também, transmutando a situação, limpando todas as memórias, deixando ir. Então, trazer a consciência que não é só o seu trabalho, mas que existe todo um ancoramento energético que vai nos auxiliando para que toda essa energia seja dissipada e que seja transmutada. Quando conseguirdes compreender o pensamento, sentimento e expressão de vosso eu sou, colocais em ação o poder de Deus sem limite algum. Então recebereis o que desejais para trabalhar sua ascensão. Não deve ser nenhum problema para o estudante ver e compreender que a aparência externa nada mais é que a distorcida criação do homem, o qual está acreditando que no exterior há uma fonte separada, há uma fonte de poder separada. Quando um momento de reflexão o fará ver que não existe senão um só amor, uma só inteligência e um só poder que pode atuar, e que esse é Deus. Os defeitos humanos e as discrepâncias externas não têm nada a ver com a perfeição onipresente de Deus, já que toda imperfeição é somente criação do conceito exterior humano. Se o homem se voltasse para seu eu superior, sabendo que ele é toda a perfeição e que a aparência externa não passa de criação humana pelo mau uso do seu poder divino, meditando sinceramente e aceitando a perfeição de Deus, veria logo que em sua vida e experiências se manifestaria essa mesma perfeição. Eu acho aqui muito lindo porque é muito isso, né? Tudo que a gente vê no nosso externo, a gente está criando no nosso campo mental. Então, tudo que a gente está acessando agora como matéria, como nossa realidade, na realidade foi criado por nós. Não é diferente disso. E quanto mais autorresponsável nós vamos nos tornando, nós vamos aprendendo a utilizar esse poder divino. Então, o processo do livro de ouro de Saint-Germain é para trazer consciência, para a gente manipular conscientemente a nossa energia. E não aceitar a imperfeição, porque a imperfeição ela é humana. Mas quando eu acendo, quando eu medito, quando eu busco me conectar com a perfeição do eu sou, ela se manifesta. Então, quanto mais alinhada eu estou com o meu eu sou, mais as coisas vão se alinhando aqui no externo. Leva um tempo, né, para manifestação, para que a gente enxergue o que a gente está criando. Assim como leva um tempo para a gente assar um bolo. A gente dedica o tempo ali para escolher os ingredientes, bater a massa, esquentar o forno, assar, talvez enfeitar um bolo, mas você reserva um tempo. Então, tem o tempo de preparo para o tempo de ficar pronto. E nós estamos nesse momento, nesse tempo de preparo interno, preparando a nossa consciência, acendendo a nossa consciência, tendo a consciência de que nós somos essa perfeição. Então, quanto mais eu consigo enxergar a perfeição de Deus, mais eu expresso a perfeição de Deus. Porque eu saio do meu julgamento. Eu vou saindo do meu julgamento. Então, se tem as imperfeições, se eu estou sentindo elas dentro da minha vida, é porque talvez eu não esteja manipulando conscientemente a energia. Então, as minhas programações, as minhas memórias, as minhas dores estão influenciando e criando mais coisas para mim. Por isso que eu tenho que estar consciente e ir fazendo o meu trabalho interior para que eu vá limpando tudo isso, para que a expressão seja a expressão de Deus, que é a perfeição. Tudo está certo, na hora certa, no lugar certo. E quanto mais a gente se dedica nesse caminho, mais a gente vai percebendo os resultados deste caminho. Não há outra forma possível de trazer esta perfeição à vossa mente, corpo e experiência, a não ser por meio da aceitação da grande presença de Deus em vós. Este reconhecimento fará com que o poder externo
Projete a perfeição de Deus em vossa experiência visível. Dizei aos estudantes que eu estou ensinando, como mensageiro da luz, afirmações da verdade, que produzirão resultados positivos se as usardes e as mantiverdes sem vacilardes. Os metafísicos sabem que a verdade não dá resultado porque hoje fazem as afirmações e as esquecem durante toda a semana seguinte. Então, o que acontece? Eu acho incrível, vou até compartilhar, o efeito do grupo, desse poder da gente estar juntas, porque a gente acaba tendo esse compromisso semanal. Então, pode ser que, às vezes, na correria, um dia a gente se esqueça, mas a gente retorna e faz. A cada dia mais, a gente vai percebendo o resultado e a gente vai se comprometendo interiormente mais. Não é aquele compromisso de falar que eu vou, mas a gente começa a ter dentro de nós essa chama acesa mesmo. Então, eu começo a perceber o meu poder interno. E se antes eu usava outros recursos, né? Hoje eu uso cada vez mais os meus recursos. Por quê? Porque eu estou aqui, eu estou focada, então nós temos o grupo, nós temos um apoio, nós conversamos toda semana sobre isso. Isso vai ativando em mim aquele frescor de continuar, de ter a disciplina, até que esse resultado vá se manifestando. Como eu disse lá da substituição, nos primeiros dias eu fazia às vezes 3 vezes por dia. E agora eu já não estou fazendo. Por quê? Porque eu transmuto, né? Então, aconteceu ali, já na hora, eu não estou precisando mais do recurso físico, do caderno, de sentar e fazer, sabe, com aquele afinco. Por quê? Porque agora eu sou, isso está na perfeita ordem, eu sou a ressurreição e a vida, eu passo uma chama violeta na situação, eu substituo aquilo mentalmente rapidinho, levo para a luz, peço a solução, né? Que venha o que seja mais harmonioso, mais belo, mais justo. E aí eu percebo que foi entregue. Por quê? Porque eu já estou percebendo que quando eu faço, vem. Eu estou pedindo para o garçom da vida, eu estou fazendo meu pedido para o universo, e eu já estou recebendo as coisas que eu pedi há 3, 4 semanas atrás. Então, como eu já comecei a receber, eu já tenho a confiança de que eu recebo. Não cabe a mim o tempo em que eu vou receber, mas eu já tenho essa confiança. Então, eu já não estou mais fazendo os meus pedidos, repetindo. E aí, vai ficar pronto? E aí, será que vem? Né? Por quê? Porque eu já estou sentindo em mim. E eu já consigo me sentir, quando eu estou fazendo a transmutação, que já foi resolvido. Por mais que no visível eu ainda não tenha as evidências. Mas dentro de mim, eu sinto que fiz o que era necessário, transmutei, não permiti que essa energia ficasse em mim. Eu sou a expressão de Deus, me conecto com isso, né? Reafirmo para mim, me conecto de novo, às vezes 3, 4, 5, mais vezes durante o dia. Então, às vezes eu estou lavando a louça, eu sou, sabe? Vou pedindo a orientação, como aquilo pode ficar mais leve, como que eu posso ter mais insights. Então, eu vou pedindo esse direcionamento para o meu eu superior e as coisas estão vindo com mais facilidade, cada vez mais. E peço, claro, para vir a facilidade. Vem a facilidade aí, não precisa ser difícil, né? Que a minha programação anterior era de dificuldade, era de esforço. Então, eu sei que eu tinha essa programação, que eu gostava de, né, ter que batalhar muito. Então, agora eu peço que essas informações, que tudo isso venha com facilidade. Eu estou aberta para aprender uma nova maneira, tá? O desejo da luz e verdade é a presença de Deus no desejo, projetando-se para a ação. Para alcançar iluminação, usai essa frase: eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. No dia em que se abrirem vossos olhos e contatardes alguns desses maravilhosos seres ascensionados, a alegria permanecerá por toda a eternidade. Se não aceitais a verdade, que tendes a habilidade para alcançardes isto, jamais conseguireis.
Eu gosto dessa frase porque, assim, eu tenho que acreditar que isso é possível para mim. Porque isso é possível para mim, ainda que eu não veja. Porque eu só vou alcançar isso se eu acreditar que isso é possível. Se eu fizer as frases duvidando delas, elas não vão funcionar. Então, a primeira coisa é, eu tenho que acreditar no poder do que eu estou fazendo, ainda que eu não veja os benefícios, ainda que eu não veja os resultados. Mas eu faço com a clareza de que, se outras, eu falo que assim, use sempre assim, tem pessoas que fazem, se outras pessoas conseguem, eu consigo também. Então, eu estou fazendo até conseguir. Eu vou fazer até dar certo, independente do tempo que isso demore. Então, eu preciso acreditar que o que eu estou fazendo tem resultado. Eu estou lavando a louça sabendo que a louça vai ficar limpa. Eu não estou lavando a minha louça falando, nossa, vai ficar meia boca. Será que eu estou lavando mesmo? Será que tirou a sujeira? Não, você sabe que quando você lava a louça, você está deixando ela limpinha. Então, quando você está fazendo as ativações, os comandos do Saint-Germain, os comandos do Eu Sou, você tem consciência que essa irradiação, que essa força, que tudo está atuando em conjunto com você. E que isso está funcionando. Mas que tem um tempo para limpar todas essas memórias, limpar todas essas programações e para você sentir isso aqui no visível. Porque no espiritual, no energético, no sutil, já é instantâneo. Ali já acontece instantaneamente, porque ali você é a perfeição. Você precisa fazer o download dessa perfeição para este mundo terreno. Vamos trazer assim. No momento em que expressais eu sou a ressurreição e a vida, imediatamente surge toda a energia de vosso ser até o centro do vosso cérebro, que é a fonte do ser individualizado. Eu não poderei aquilatar suficiente poder desta afirmação, pois não há limites para o que podeis fazer com ela. Foi a que Jesus usou em suas maiores provas. Então ele diz o poder dessa frase: eu sou a ressurreição e a vida, que não dá nem para se explicar o tamanho do poder dessa frase. Eu sou a ressurreição e a vida. Foi maravilhoso o nosso encontro da semana passada, tudo que a gente acessou fazendo, né? Essa afirmação aqui em conjunto. Então, hoje eu acho que nós vamos fazer as duas, né? Deixa eu marcar aqui essa. E vamos fazer essa também. Deveis saber que quando decretais algo construtivo, é Deus que estava vos impulsionando a agir. Sereis o mais nécio no mundo se perguntardes: e vós comprovastes isto em vossa própria experiência? Pois cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo que nada significará para ele até que faça a mesma experiência. Ou seja, nós temos que fazer até que a gente tenha a nossa experiência. E nós já estamos tendo, né? Que nem a Moy trouxe, já está tendo muita clareza das coisas, da energia no ambiente dela, de como organizar melhor, os insights, né? Vem vindo, a gente vai estando mais, a gente vai ficando mais refinada, né? Na sintonia para ouvir os insights, porque a gente está, eu não digo desconectada, porque senão a gente estaria desligadinha, né? Mas o nosso canalzinho, ele tá entupidinho, ele tem ruídos, ele tem obstrução. Então, conforme a gente vai fazendo as ativações, esse canal, eu faço muito, eu imagino muito que esse canal dos meus chakras, ele vai sendo aberto. Eu gosto de colocar a luz entrando pelo meu coronário, eu sinto como se estivesse abrindo, desobstruindo, limpando, aí a energia desce para o frontal e vai, desce para o laríngeo e vai, um a um, limpando, desbloqueando e alargando. Então, eu faço isso no meu mental, eu vou criando essa limpeza todos os dias de conexão com a fonte e que cada dia mais esse canal se expande. E aí eu peço para que eu esteja cada dia mais sintonizada, em permissão para perceber e reconhecer todos os insights, o que é divino, o que é essa expressão de Deus em mim, como que eu posso expressar Deus através das minhas ações, como, né, como diante das adversidades, como que Deus se expressa nisso?
Então, eu me conecto, fecho, me fecho dentro de mim e busco essa resposta de um pensamento mais elevado, de uma resposta mais elevada, sabe, perante aquela situação. E vem. E cada vez vem com mais facilidade. Por quê? Porque eu não perco mais tempo brigando com a situação, mas sim entro para dentro e busco a solução. Por mais que ela não venha imediata, eu sei que eu. É como se assim, como a criança que pede uma ajuda pro pai, pai, vem abrir o chuveiro para mim. Você sabe que seu pai vai abrir o chuveiro, então você confia. No tempo dele ele vem e ele vai abrir o chuveiro para você. Então eu levo a minha dúvida, eu levo o meu problema, eu levo a minha adversidade pro pai. Subo, elevo a minha consciência, pai, resolve isso para mim que eu, terrena, não tô vendo uma saída aqui. Mas eu sei que o senhor tem o poder de me mostrar a resposta aí. Então tá nas tuas mãos e eu estou aberta para enxergar a resposta quando ela vier. Certo? De vez o sentimento traz consigo certas visão coexistencial. Às vezes a pessoa sente tal coisa com tanta claridade que verdadeiramente a vê através do seu interior. Na medida em que entrardes em estado de elevação, manifestareis simultaneamente o pensamento, o sentimento, a visão e a cor. O som é harmonioso e tranquilo. É por isso que a música mais melodiosa é calmante em seus efeitos, enquanto que a música ruidosa é inteiramente oposta. Maravilhoso, né? O som é harmonioso e tranquilo. Então, o que ele traz aqui? Na medida que você vai entrando nesse estado de elevação, você vai manifestando simultaneamente pensamento, sentimento, visão e cor. É muito legal porque quando a gente está fazendo, eu estou ficando deitada agora para fazer a conexão. Às vezes eu faço 2 vezes no dia, de manhã e de noite eu faço, e às vezes no meio do dia eu faço também, porque é um momento que às vezes não tem ninguém, que eu vou estar mais tranquila, né? Então, de manhã eu faço mais correndinho, à noite às vezes eu faço e pego no sono. Então, conscientemente, durante o dia eu faço, porque é um momento que eu vou estar realmente entregue, sabe? Eu sei que eu não vou ter nenhuma interferência, não tenho que levar ninguém para a escola, não tenho que isso, não tenho nada. Então, às vezes eu tiro esse momento para fazer a conexão. E aí você realmente, o que eu tenho sentido muito é a vibração do meu corpo e a expansão da minha percepção de que eu não sou só o corpo. Então ele vai se expandindo de uma maneira que eu vou me conectando com tudo ao redor. Então eu me conecto mais com o passarinho lá fora e eu já estou fazendo sem som, sem música, para ouvir mesmo as coisas que estão ao redor, para ouvir o batimento do meu coração, sabe? Para concentrar bem na respiração. E aí as lágrimas começam, né, a escorrer, assim, você sente que aquilo está sendo transmutado, que vem aquele efeito de eu estou no lugar certo, eu estou na hora certa, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me comprometendo comigo. E está sendo muito lindo aqui para mim, esses movimentos. Bora abrir os microfones? O que é interessante, né, é essa constância, né? A gente, como ele falou, você não pode hoje, né, quarta-feira, a gente está aqui, ter essa elevação, esse entendimento e não se lembrar disso no restante da semana, no restante do tempo, né? A constância é que faz aumentar a nossa fé, a nossa esperança e ter a confiança, né, de que o meu pensamento vai, criar a minha realidade. Então, quando eu tenho que vigiar muito o que eu penso, porque esses pensamentos vão trazer sentimentos que vão gerar emoções. E eu, como você falou, a gente está criando, todo o meu pensamento cria. Eu tenho tudo hoje porque eu pensei, eu criei. Então, se eu quero uma vida diferente para frente, eu tenho que cuidar desses meus pensamentos hoje. Porque, não é, como a gente brinca aqui, não é miojo, né? Não é instantâneo, 3 minutinhos. É um tempo. E esse tempo exige, né? O plantio, para depois o cuidado, o zelo, né? Que é essa manutenção diária de bons pensamentos, de uma cocriação fundamentada, né, e cheia de esperança, cheia de vida, para que a gente possa colher um fruto
adiante. Então, é hoje. A nossa realidade está sendo construída hoje. Ontem eu estava no Despertar da Consciência, vendo aquela passagem lá do que quem muito tem, mais lhe será cobrado. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Porque essa questão justamente do envolvimento, principalmente com notícias, né? Com a concordância. A gente vem num período de construção. Aí vem alguém e chega assim, nossa, mas a política do país está uma bosta, tá não sei o quê, aumentou tudo. E você se conecta nessa vibe dessa reclamação, cara, tu tirou o tijolinho do meio da construção que tu estava fazendo. Então, assim, tem que ter muita atenção, tem que estar muito concentrado nessa realidade que o mundo projeta, que não é a nossa realidade. A nossa realidade é totalmente diferente do que está acontecendo aí fora. E a gente tem que estar nesse constante período de vigilância, que é aquele orai e vigiai sem cessar, a gente tem que estar no estado de oração e de vigilância constante, porque senão você cai nesse fluxo, cai nessa armadilha desse mundo físico, que o nosso mundo não é físico, o nosso mundo é espiritual. A gente tem que estar conectada nessa espiritualidade, acreditando e alimentando a nossa fé, a nossa visão, né, para a gente materializar ali a visão realmente, a cor, a forma, tudo conforme nós planejamos no nosso espiritual. Então, assim, é realmente um chamamento para estar em estado de presença, em sintonia e em sincronicidade, em harmonia e em constância. A constância na fé é que vai fazer uma transformação na nossa vida. Fora isso, não tem transformação, não tem mudança, porque eu estou conectada com o físico, e o físico não é a minha realidade. Foi isso que eu consegui captar. É muito bom que você falou, porque é muito isso, né? O que que acontece? Os nossos pensamentos, eles criam. E qual que é a questão? Quanto que é o tempo que eu me dedico para estar Ai, conectada, acreditando que eu sou a não. fonte? Quanto tempo eu passo concordando com os Isa, outros, peraí que a com o minha gata está querendo visível? me atacar. Né? Porque é muito o que Para. você falou. De manhã eu vou, faço eu sou, tá tudo maravilhoso, senti essa energia. Aconteceu a adversidade, minha vida tá difícil mesmo. A hora que você vê, você tá concordando de novo com o externo. Então é trazer muita consciência de que é no meu mental. É no meu energético. Ali já tá perfeito, daqui a pouco tá aqui, né? Então, trazer essa percepção, a minha realidade é aqui. Não é mais o que eu tô vendo fora. Isso aqui é o efeito do que eu acreditava. Isso aqui é o resultado do que eu acreditava, mas eu já não acredito mais nisso. É a cobrinha que cortou o pescoço e tá lá se debatendo até ela parar de vibrar, até ela parar de morrer. Então eu preciso me sustentar em mim. Eu acho que essa sustentar em si, sustentar no que eu quero, né? É muito o que você falou. Falou da notícia, falou do não sei o quê, você vai ligar para alguém, como que você tá? E as coisas estão melhorando. Você não fala tá melhor. Estão, não, as coisas estão vai para o teu mental. Na hora de responder a alguém, vai para o teu mental. Vai naquilo que você está criando. E não no que você tem de realidade. Eu acho que sair muito disso, né? Aqui ainda é efeito do modo como eu agia, pensava e me comportava. Mas eu já tenho consciência que isso aqui é só o efeito. Então, aonde eu vou buscar a minha informação? No que eu acredito agora. Eu já estou criando o que eu quero. Eu já estou manipulando a energia conscientemente. Uma das coisas que eu tenho feito muito na meditação é trazer essa consciência. Então, a hora que eu estou meditando, eu já agradeço por já estar desperta, por já criar as coisas, por já ter total consciência de como criar as coisas. Mesmo que ainda me faltem alguns detalhes, consegue compreender? Mas eu já estou agradecendo porque eu já sei criar. Então, eu entro naquele estado de gratidão porque eu já sei criar. Então, eu vou lá e agradeço, porque eu já estou tendo consciência, eu já estou escolhendo bem os meus pensamentos, eu já, sabe? Então, eu agradeço por já estar vivendo isso, não é quando eu vou viver. Ali, no meu momento, eu já estou vivendo. Eu projeto o que eu já estou vivendo. Por quê? Porque é o que eu estou criando. O que que eu quero viver? Eu vou lá projetar.
Então, eu projeto no meu mental, projeto na minha meditação e trago essa congruência para cá. Como? Na hora das dificuldades. É o que a Celeste falou, na hora da dificuldade, conectou com alguém, a pessoa vai reclamar, isso é dela, isso não é seu. No meu, às vezes você não precisa nem brigar com a pessoa, não precisa nada. No seu mental, isso é dela, ai, que bom. Pense só assim, que bom que eu já não penso assim. Já é, ó, meio caminho andado. Você não precisa concordar com a pessoa, você não precisa ser mal educada com as outras pessoas, né? Às vezes você tentar explicar para ela vai demandar uma energia que às vezes na vibração que ela está conectada vai ser pesado para você, né? Então eu falo que assim, a gente quando começa a buscar, vai ter uma parte aqui no livro que ele fala, primeiro tenha você suas experiências para depois você compartilhar com outras pessoas, porque demanda muita energia e a tendência é de você voltar para trás do que a pessoa vir com você. Então, no começo, se dedique a você ter essa plenitude, como ele disse, a ter a sua própria experiência. Que a hora que você tem, você está reforçada dentro de si. E aí você consegue. Então, a hora que a pessoa vem reclamar, compreenda, ela não tem esse conhecimento ainda. Ela está dentro da inconsciência dela. E tá tudo bem, porque a gente já viveu assim até ontem. Eu também acreditava em tudo isso até ontem. Eu recebi conhecimento, estou me dedicando a praticar o conhecimento para ter os meus novos resultados. Ela ainda não está pronta. Então, só não concorde, sabe? Compreendo que você esteja passando por tudo isso. Acredito que para você seja difícil. Acredito que para você seja difícil. Para mim, eu não estou falando que para mim é. Isso é interessante, sabe, Pri? Porque, como você falou, demanda muita energia, a pessoa não está pronta ainda para entender a situação que está acontecendo, na transformação que está acontecendo em você. E muitas vezes, a gente, sem perceber, a gente acaba entrando realmente no círculo da pessoa e concordando e criando aquela concordância ali naquele momento. E a pessoa não, porque ela está na vibe dela lá. Mas a gente que já está nesse processo mais construtivo, a gente se afeta, para a gente afeta. Então, assim, é realmente esse estado de vigilância, de não concordar, de responsabilizar a outra pessoa pela ação. Olha, essa atitude é sua, esse é o seu sentimento, essa é a sua emoção. Tentar mudar a conversa, você tem essa capacidade, pô, muda de assunto. Às vezes, o simples fato de mudar de assunto traz uma outra coisa. Nossa, você lembra isso aqui, que naquele dia foi tão bom, isso, e pega alguma coisa boa e traz. E se você perceber que não tem conexão, infelizmente você tem que sair. É sair mesmo. Você fala, olha, dá licença, eu tenho que... E sai. Porque, assim, na Bíblia diz assim que das tentações a gente tem que fugir. A gente não pode resistir. Né? Fugir, agora não estou lembrando o versículo direito, mas é alguma coisa nesse sentido. É fugir mesmo, é cascar fora, é pegar o barquinho e ó, e vaza. Porque a ciranda do mal, ela é muito sutil, ela é de uma sutileza violenta. Quando você se percebe, você já está lá dentro e nem sabe como entrou lá. Porque ela vai te abarcando aos pouquinhos e vai trazendo, e a tua mente vai ali, porque na tua mente tem essas informações também, porque elas estão lá guardadas, e automaticamente aí dá uma fisgadinha lá, aí pronto, peixinho, anzolzinho pescou aquela ideia, aí vai lá no molinete, ai, é mesmo, aconteceu isso, tal dia comigo também. Aí quando você vê, você já caiu. Você já entrou na ciranda do presente, do momento aqui, que não é para você mais se conectar com isso. Então, assim, ou a gente se blinda muito, tem que estar muito nesse estado de presença para perceber que ontem mesmo eu tive o aniversário de uma colega e a gente tem essas experiências vivenciais. A pessoa já vem com um negócio ruim e pá, eu não tenho muito, eu não sou muito educada nesse sentido, não. Me desculpa quem eu já aviso logo, olha, eu penso assim. E já tá com o meu pensamento, e ó, se você não concorda, tudo bem, tá tudo certo, a amizade continua, mas eu penso assim. Eu já começo a ser mais impositiva, porque, sabe, eu já tenho 53 anos de vida, eu não tô mais nem aí porque o mundo tá pensando a meu respeito, porque eu sei quem eu sou, sei onde eu cheguei. Então, ó, eu já liguei o foda-se mesmo e eu defendo as minhas ideias. Defendo mesmo com unhas e dentes.
Então, assim, quem quer acreditar, quer, acredita, quem quer seguir, segue, quem não quer também, não faz falta. Ontem mesmo até postei, estou aqui tomando um café na minha melhor companhia, eu mesma. Então, assim, eu me amo estar comigo mesma, eu me aceito, eu já me entendo, eu me compreendo, eu me faço bem para mim mesma. Então, assim, se não querem, não querem. Então, isso vale para tudo. Até da minha mãe eu me afastei um pouco, porque a minha mãe é muito negativa, ela passa o dia inteiro vendo essas televisão com notícia ruim. Quando eu chego lá, era só, "Blá, você viu isso? Fulano estuprou, não, matou, fulano. Blá, blá." Mãe, eu não me conecto com essas coisas, eu não quero saber. E eu já fui deixando isso claro para ela. Hoje eu chego, ela já não fala mais, ela fala bem menos, de vez em quando ela, mas já bem menos, porque já não tem mais essa vibe, não dá. O ambiente que eu chego, ele tem que ser iluminado. Onde os meus pés vão é terra santa, ali vai ficar um lugar consagrado com as minhas, com a minha luz, com a minha emoção, com o meu sentimento, com a minha gratidão, porque eu escolho ser assim. Então, é assim que tem que ser. E a gente é diferente. A gente passa a ser diferente mesmo. Nós não somos mais parte desse mundo. Não fazemos mais parte dele, a gente faz parte de um mundo diferente, a gente alimenta coisas diferentes no nosso espírito. O meu alimentar não é mais o meu corpo, é o meu espírito que é o principal, e não mais o corpo físico. Então, assim, endeusar demais o corpo, não, você tem que cuidar do seu corpo, porque ele é o seu templo, mas você não pode fazer dele a sua função maior. A sua função maior é o espírito, o teu centro tem que estar no teu reino espiritual. Então, você tem que alimentar isso com coisas muito boas, muito saudáveis, para que o mundo veja que você realmente não faz mais parte. E quando o mundo percebe isso de um modo geral, o mundo não te traz mais situações de baixa vibração. Você começa realmente a se conectar só com alta vibração. Sim. E aí às vezes você se olha ao redor e fala, nossa, eu estou sozinha, mas você nunca está sozinha. Você está sendo só lapidada, limpada, né, restaurada, porque as pessoas que estavam conectadas com você não estão mais na mesma frequência. Nem E isso chegam. muda instantaneamente. Tem dia que a pessoa está ali com você hoje e amanhã ela não vai, ela vai sumir, porque o universo se encarrega de tirar aquela situação da sua vida, de não trazer mais aquela situação para a sua vida. E cabe a gente, nesse processo de crescimento espiritual, evolutivo, entender e agradecer e não se chatear. Ah, fulano não me dá mais atenção, aí é vitimismo, aí tu não está crescendo, aí tu tá na mesma vibe ainda do ai, fulano não me liga mais, nananã. Não, para, porque aí você já conectou de novo com a sua baixa energia e foi lá para trás. Quebrou o tijolinho do meio e a construçãozinha de cima cai. Fica ali um pouco ainda de base, mas você vai ter que construir Tudo tudo de de novo. novo. Então, gasta tempo. Então, o que é mais precioso na sua vida? Seu tempo, né? Então, você poupa seu tempo construindo só coisa boa para cima. Eu acho que foi legal o que você falou, que foi a parte que eu ia, a hora que você estava falando, essas informações estão guardadas dentro de nós. A maneira como eu vivia até ontem, ela ainda é o meu moldezinho, né? Eu estou trocando a minha forminha de gelo, né? Antes eu fazia o gelinho quadradinho, agora eu quero fazer o gelinho parecendo um diamante. Então, eu ainda estou produzindo esses diamantes, estou experimentando, testando essa nova forminha, vendo como esse gelo vai ficar. Mas até ontem eu produzia o gelo quadrado. Então, quando chega alguém pensando na maneira do gelo quadrado, você ainda não tirou do seu freezer o gelo diamante, você ainda não tem a certeza de que aquele diamante está funcionando, vamos trazer assim, você ainda não pegou, você não teve a colheita, às vezes, daquilo, não da maneira que você gostaria, porque você está tendo, né, no energético, no sutil, mas às vezes você não tem no visível. Então, o que acontece? Você, poxa, será que realmente vai sair esse gelo? Ela te planta a dúvida, porque você tem o modelo do molde quadrado dentro de você. Você está transformando o teu molde para um diamante agora. Então, requer uma construção mesmo. Só que quando você entra com pessoas que vão reclamar, que vão isso, que vão aquilo, lembra que sempre que é o seu molde antigo falando.
Então, por isso que você tem que cortar. Você fala, não, eu tô substituindo no seu pensamento, já tô substituindo esse molde. Isso não me pertence mais, sabe? Traz muito essa firmeza para você. Isso não me pertence mais. Eu adoro a frase, né? Isso não me pertence mais. Isso já fui essa um dia, isso não me pertence mais. Eu escolho ser diferente hoje. Eu escolho ser diferente hoje. É bem o que a Celeste falou, a gente vai mudando as pessoas, a gente vai percebendo que a gente vai mudando as nossas conversas. A gente não entra mais nessa conversinha, a gente sustenta mais a nossa opinião, né? E é muito isso. O que eu quero, eu ia falar da dúvida também, que é o quê? Eu preciso ter a consciência do que eu quero. Então, eu preciso gastar mais tempo escolhendo o que eu quero do que batendo papo com o outro. Vamos trazer assim. Por quê? Porque o bater o papo com o outro, ele pode me ativar lá o molde antigo. O molde antigo tá doido para voltar. E a gente tem que ter essa consciência que o molde antigo tá doido para nos pegar. Volta aqui, como assim você vai me abandonar? Até ontem eu servia para você, fiz muito gelo na sua vida, querida. Então, você não vai me deixar tão fácil. Então, ele vai estar ativando ali para voltar. Só que eu preciso ter o que eu quero para É um sustentar. relacionamento abusivo. E muito duro que é verdade, né? Ele tá ali, ó, né, escondidinho, prontinho para te dar o bote. Então você tem que ter consciência que ele está pronto para te dar o bote que você tá. Não, agora eu quero um novo molde, eu estou construindo meu novo molde, eu vou fazer gelo em formato de diamante. Então você está ali construindo o seu novo moldezinho para colocar no teu freezer da vida. Então, quais são esses moldes que você quer? Quais são os moldes que você quer? O que é que você quer? Porque o que acontece? Por exemplo, aí eu quero a minha semana. Gosto de falar muito da minha semana perfeita. Por quê? Porque a gente vive semana por semana, atrás de semana. O que faz sentido para mim, para eu entender que a minha semana valeu a pena? Eu tenho que ter o tempo com meus filhos, eu tenho que ter tempo com meu marido, eu tenho os meus atendimentos, eu tenho que ter tempo para eu estudar porque eu gosto, eu tenho que ter o tempo para ir para a praia. Então, eu separei a minha semana e coloquei mais ou menos definido, né, dentro de uma organização, os horários que eu quero trabalhar, os horários que eu quero fazer isso, os horários que eu quero fazer aquilo. E eu me sustento nisso. Inclusive, está aqui na minha frente para eu me lembrar disso. Por quê? Porque senão vem, ai, mas eu tinha que fazer tal coisa. Pronto, eu descriei tudo que eu pensei. Então, molde, eu preciso ter os meus moldes. E acho que isso é até um exercício legal de fazer, né? Pegar uma folha e pôr os moldes, o molde do relacionamento, o molde da família, o molde do trabalho. Como que é essa nova versão que você quer viver? Porque requer que você dedique tempo, não é no nosso mental que a gente cria? Então, eu preciso dedicar tempo. Você vai construir uma casa, você não pede para o engenheiro fazer a planta, você não vai decorar, tá? Sabe? Você não gasta tempo e energia. Poxa, eu quero essa caneca, não, eu quero um jogo de caneca de porcelana, não sei o quê. Gaste essa energia no que você quer, na criação dos moldes do que você quer. E não deixa, ai, mas será que vai ficar bonita essa xícara? Poxa, escolha. Escolha para não te restar dúvida. Eu acho que essa é a questão. Escolha para não te restar dúvida. E se, por exemplo, a hora que veio essa xícara não gostei, escolhe uma outra. Traga essa consciência que se eu não gostei dessa, depois eu posso trocar. Mas se sustente na sua escolha, porque o não se sustentar na sua escolha gasta muita energia. Então, faça o molde do que você quer. Acessou aquilo, poxa, pode melhorar? Sempre vai poder melhorar. Põe um novo molde. E põe um novo molde, e põe um novo molde. Mas se sustenta no novo molde e não no passado. Não sei se eu consegui trazer a percepção que eu queria aqui. Porque é muito fácil a gente estar ali na meditação, né? E depois volta para trás. E sabe outra coisa, Pri? As nossas escolhas não vão agradar sempre os outros, entende? Então, assim, vai chegar crítica, vai falar, ai, agora é chata, agora é isso, agora é aquilo. Como eu já falei, eu já liguei o foda-se, então
Mas, assim, tem muita gente que ainda se deixa envolver pela crítica. Eu escolho esta caneca porque eu gosto da florzinha preta, eu gosto dela branca, eu gosto dela desse jeito. Mas aí a Priscila vai chegar, né? Um exemplo só, né? Nossa, caneca feia, tem uma flor preta, com tanta flor colorida, e você vai gostar de uma flor preta? Sim, eu gosto da flor preta, mas às vezes você está ainda um pouco sensível, ainda tem uma abertura, uma sensibilidade para essas questões do julgamento, né, alheio, que ainda não está totalmente sarado ainda, a gente está realmente em processos, e tem hora que fere, tem hora que a palavra fere e fere mesmo. Mas assim, ao mesmo tempo que ela fere, é o mesmo tempo, quase que bate e volta assim que eu já consigo fazer isso muito, que eu tenho a percepção, não, isso já me pertenceu, realmente isso não me pertence mais, volta, celeste, centro, sabe? Porque é difícil. A gente vai ser contrariada o tempo inteiro, questionada, sugestionada a implantar a dúvida na mente o tempo inteiro. Isso aí é show. Mas você não é isso. Celeste, você, pô, cara, tu já traiu, tu namorava fulano de tal e contou que beijou outro. Sim, eu já fiz, eu assumo, mas eu não faço mais. Eu escolho não fazer mais. Eu escolho ser diferente daqui para frente. Já tem tempo que eu fiz essa escolha. Então, assim, ontem mesmo me veio esses pensamentos. E esse pensamento vem na mente da gente, é incrível. Exatamente isso que eu comentei agora, de traição, né? Porque eu era namoradeira pra caramba e namorava 2, 3 e cagava pro povo, nem aí. E assim, então, veio isso. Você já fez isso? Sim, eu quase que verbalizei, sabe, assim mesmo falando, mas eu eu virei o rosto, eu fiz essa atitude. Sim, eu já fiz, porque eu escutei nitidamente a acusação. E eu falei, sim, eu já fiz, mas eu não faço mais. Então, isso já não é meu mais, eu já não faço, então não tem mais culpa. Eu virei assim e pensei, não manifestei porque eu estava em público na hora do pensamento. Mas eu virei, tipo assim, não, isso não. Então, você tem que estar realmente nessa conexão, nessa vibe, porque não vai te deixar em paz. Essa forminha vai te perseguir até o último segundo da sua vida, porque ela quer voltar a se moldar a você. Só que é igual o aparelhinho de dente lá, quando você bota lá o negocinho, né, aquela plaquinha para dormir, passado o tempo, o dente se movimenta, tudo vibra, né? O universo vibra e ele já não vai mais encaixar. Algum pedacinho, algum dentinho ainda encaixa, mas não todos. E esse é o nosso objetivo, é não encaixar mais nenhum. Mas a gente vai devagarzinho, diminuindo essas zonas de encaixe, sabe? Sim, e é admitindo, não é resistindo, porque o que eu resisto persiste, o que eu resisto quer durar em mim. Então, é não resistir, é assumir. Errei, fiz isso, bati, fiz errado, mas hoje eu não faço mais. Eu escolho não fazer mais a partir de hoje, se eu ainda faço alguma coisa que não é agradável. Então, é mais isso, nesse sentido, assim, de colaborar. E você falou isso, foi engraçado porque esse final de semana eu tive muito esse pensamento no sentido de o quanto a gente já julga que as pessoas não mudam, Uhum. né? A gente bota os rótulos nas pessoas e a gente não abre espaço para que elas sejam novas. O palco nasce torto, morre torto, né? Esse ditado maldito. Isso! Foi bom dia, Larissa. Então, assim, e a Gi também chegou. Faz Bom dia, tempo. faz tempo que as duas chegaram. O que que eu trouxe a percepção? O quanto a gente está o tempo inteiro. Eu vou falar por mim, tá? Ai, ele não vai. Eu falo assim, por exemplo, do meu marido mesmo. Ele vai fazer tal coisa. Aí ele não vai isso, ele vai não sei o quê. A minha cabeça, baseada nas experiências anteriores, eu já coloco uma pilha do que ele vai ou o que ele não vai fazer. Quem falou que ele tem que seguir o que eu tô falando, gente? Quem falou que hoje ele não pode fazer diferente? Então, E tu ainda quando bloqueia a a mudança diferença? nele. E isso foi o meu bingo, sabe? Esse foi o meu bingo do final de semana. Que a hora que eu enxerguei que eu tava, tipo assim, não, mas não, da Thalita, dele, mas eu tive veio muita essa observação para mim no final de semana, de tipo, de Coisa como eu boa. espero que as pessoas se comportem, baseado no que, como elas já se comportaram. Então eu já espero aquela reação, eu já espero aquela fala, eu já espero Atitude. aquela atitude.
E aí eu fiquei, ficou muito, parecia que eu via isso como um desenho no final de semana, sabe? Gente, olha aqui, eu fui enxergando isso. Eu já tô projetando que a Vá vai se comportar daquele jeito. Não! Aí eu fazia, limpa tudo, deixa ela se comportar de um novo jeito. Então eu deixava a Thalita se comportar de um novo jeito, eu deixava, sabe? E eu ia observando. Então eu via a minha mente projetando, eu via. Tipo, como se fosse um marionete. Tipo, eu estou determinando, porque eu pensei, então Controle, eu estou né? determinando que a pessoa se comporte daquela maneira. Até porque nós somos luz e sombras. Sim. Como que eu faço para a pessoa me mostrar a sombra dela? Eu preciso eu mostrar a minha luz para que eu conecte na luz dela. Por isso que a E, transformação começa na gente, não é no e outro. aí foi muito legal, porque foi muito isso. O do marionete, sabe? E aí me veio muito isso. Se eu estou conectando de um lado, eu preciso mudar a minha conexão. Eu preciso mudar, porque a pessoa está respondendo às minhas projeções. O outro responde a maneira como eu penso. Comigo, a Celeste se comporta de uma maneira, com uma outra pessoa, a Celeste se comporta de uma outra maneira. Sempre, nunca teve aquela coisa assim, ai, fulano é tão bonzinho para mim, a outra fala assim, nossa, mas para mim, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque ela responde às minhas projeções. Mas ficou tão claro, gente, eu juro para vocês, que eu vi em cada pessoa que teve contato comigo no final de semana, era como se fosse marionetes. E aí eu passei observando. Sabe assim, eu olho o comportamento que eu já estava querendo influenciar. Olha como o meu pensamento já estava influenciando a atitude daquela pessoa. E aí eu apagava. Eu fazia esse exercício, sabe? Eu apagava as cordinhas assim, e aí eu falava, deixa eu ver como ela se comporta. Deixa ela vir dela, não tem meu julgamento aqui. E eu limpava, assim, sabe? Mentalmente eu limpava, assim, porque eu observava. Mas foi muito legal, porque foi legal de você falar, porque eu consegui ver, em imagem, assim, ver a manipulação que a minha mente projetava esperando que a pessoa tivesse o mesmo comportamento sempre. Eu não sei Isso se é eu consigo. evolução. Isso é processo de Nossa! evolução. Foi muito diferente, foi muito inusitado. Eu ria sozinha, lógico, porque eu acessei uma zona de ver coisas que ali no meu mental eu falava, gente, olha o que eu tô fazendo. Porque eu fiquei brincando comigo mesma, né? E foi divertido. Então, a hora que eu tomei consciência, eu falei, não, não quero esse comportamento, escolho o outro, escolho ser livre, deixa ela se comportar como ela quer. Então, com a Thalita mesmo, deixa ela se comportar como ela quer, não é com a minha interferência, tira a minha interferência, eu tirava, sabe? Eu tirava a interferência e deixava. Deixa eu ver. Porque ela tá aprendendo. E se eu fico projetando um resultado, vai ser sempre aquele mesmo. Eu não permito a transformação do outro. Eu limito a transformação do outro. Isso ficou muito claro para mim no final de semana. Então foi muito legal de você ter lembrado, porque eu consegui perceber isso influenciando. Certo? Vamos fazer a frase, as duas? Vamos. Primeiro Nossa, eu eu sou a já coloquei ressurreição e muito a vida, travado. e depois eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Vamos fazer três, eu sou a ressurreição e a vida, e depois três da outra, para a gente ter as percepções. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender.
Eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Como é que vocês estão se sentindo, meninas? Os microfones estão todos fechados. Ai, gratidão meu, Dona Pri, por esses momentos que a gente pode estar aprendendo e se conectando tanto. Para mim foi muito de expansão hoje, assim, né? Como você, eu acho que você comentou antes, né, de começar. Então, os sons de fora vieram, tudo se misturou, né? É como se eu estivesse aqui, mas também estava muito longe, muito lá na rua, muito em todos os lugares. Muito bacana. E o de hoje, assim, para mim, que ficou mais como uma imagem, as pessoas não são iguais, elas não são uma coisa só. Elas reagem realmente, elas a marionetezinha do que você está projetando. Então, para mim, esse foi o presente de Deus, assim, do que a gente, tudo que a gente conversou, que a Celeste trouxe muito, 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 muito informação, né? Era o mentor da Celeste hoje ali. Seu microfone está fechado, Celeste. Mais. E muito isso, muito gratidão. Eu sinto que eu vou olhar para toda pessoa diferente hoje. A partir do dia de hoje, eu tenho um outro olhar para cada pessoa que vem na minha vida. É muito lindo isso, porque para mim, assim, eu falei brincando, mas assim, a gente acaba determinando como a pessoa se comporta e é tão pobre, entende? Eu achei assim, do fundo do coração, meu sentido, agora que veio até mais coisa agora, né, para mim agora, com os olhos fechados. É tão pobre eu limitar a pessoa por conta da minha limitação, Uhum. né? Porque se eu tô influenciando o outro para se comportar como, sabe? Como eu determino, por que que ele não pode ser a expressão da luz, como eu estou buscando ser? Por que que ele não pode expressar Deus? Por que que eu, né? E assim, é complicado porque a gente vai acessando as nossas sombras, né? Então, as minhas dores emocionais, lá a minha rejeição, vai fazer que a Moi me rejeite para que eu acesse essa rejeição e a Moi tenha que me mostrar que eu me sinto rejeitada. Entende?
Eu não quero mais. Eu quero que a Moi me mostre toda a grandiosidade dela, para eu acessar isso também. Então, eu preciso acessar em mim a minha grandiosidade, para eu poder projetar na Moi que se eu sou grandiosa, a Moi é grandiosa. Se eu sou luz, a Moi é luz. E aí eu consigo conectar com isso. Então, como que eu influencio em mim para que o outro me mostre a luz dele? Que lindo. Gente, é tão incrível que tem duas Celestes. Nossa, Me dupliquei. O meu computador travou, entrei no celular, porque está rodando ali, não nada. coisa- tá bem incrível que a gente consegue ver as duas. Não consigo nem desligar o negócio, travou tudo. Não, mas ficou Ficou assim, legal. legal. Agora foi. Pois é, gente, foi incrível hoje. E realmente eu senti, como a Moi falou, eu senti realmente que veio realmente uma canalização na hora da fala, que foi de fato que eu estou trazendo uma linda instrução, acho que para nós todos, né, inclusive para mim. E essas percepções têm sido cada dia mais reais. E a gente sente que ela se torna mais real à medida que realmente a gente vai se entregando. Não podemos, em momento algum, duvidar de Deus, duvidar do Criador, duvidar do eu sou, duvidar da potência que é ser o eu sou. Cara, isso me arrepia, isso me traz uma energia que se eu acho que quase que explode, sabe? Vem um negócio assim, só me desce enlouquecido no meu corpo. Porque, cara, é lindo, é lindo. E você vê, ontem no mesmo evento que eu estava lá do aniversário da minha amiga, estava a mãe dela, e a mãe dela é uma mulher assim, uma senhora já muito espiritualizada, e ela veio com umas palavras assim, só de confirmação, que aquilo foi um refrigério assim para minha alma, sabe? Aquele bálsamo assim que eu tô no caminho certo. Foi lindo, lindo, lindo. Sem ela saber de várias situações, ela colocou situações que me fortaleceu e me mostrou. Olha isso, veja isso. Olha, eu tô aqui, você tá aí, eu tô te cuidando, eu tô te vendo. Você não tá desamparada, você não tá solta, você não tá sozinha. Porque é difícil, gente, não é fácil essa jornada. E muitas vezes a gente vem essa sensação do estar só, do estar sem apoio, sem ninguém do teu lado para pegar na tua mão e te ajudar a caminhar. Tem esses momentos, sim. Estou passando agora por isso um pouco, né, do evento que vai acontecer agora sábado, mas ao mesmo tempo eu vejo assim, não, tá tudo certo, tá tudo do jeito que é para ser. Mas eu não consigo ver a coisa pequena, eu consigo ver a coisa muito grande. Eu tenho 11 pessoas inscritas, mas eu sei que o negócio é grande. Ele não está fisicamente grande, mas espiritualmente ele é enorme. Então, eu não posso fugir dessa base. Se eu for olhar com os olhos físicos, eu não vejo a grandeza do que está por trás disso. E é grande, eu sei que é grande. Isso me move, isso me gera. Se tivesse uma pessoa, seria uma pessoa, mas essa uma pessoa são milhões de pessoas, de fractais ali representadas. Então, é para muito. Então, assim, é uma luta, mas essa luta a gente pode vencê-la diariamente. É difícil? É, muito, mas é totalmente possível. Com a nossa determinação, com nossa disposição, com as nossas escolhas, é possível. Lindo. Larissa vai falar Eu primeiro? quero falar. Aham. Eu quero dizer que hoje a Celeste está só, eu só entrei no finalzinho, não consegui entrar antes, estava nos movimentos com a família. E eu entrei na hora que a Celeste estava falando da questão de traição e não sei o quê, mas agora ela tem consciência, né? E eu também, né, passei por isso, foi um longo processo de, acho que uns 14 anos, segurando uma culpa que, né? Eu acho que agora eu liberei mesmo. Até esses dias eu estava pensando a respeito disso, assim, do quão medo eu tinha de ser julgada. E hoje, tanto faz,
O julgamento não é meu, é do outro, né? Ele está vendo em mim a sombra dele, não é isso? Que eu seja a luz, né? Para ele ver sempre, como diz a Priscila, né? Mas tá tudo certo, cada um no seu processo. E aí agora a Celeste fala que tem um evento acontecendo e que tem 11 inscritos, e eu também comecei um grupo ontem aqui no Mundo da Moi, e tinha 2 pessoas apenas, com questão de trocas, enfim, e eu pensei assim, não importa se são 2 pessoas, eu vou dar continuidade, porque é necessário, se eu coloquei isso, talvez até seja uma prova de se, tá, é realmente isso que tu vai fazer? Tu vai dar conta? Tu queres isso mesmo? Então, tudo certo, porque a gente não precisa só olhar para o financeiro. Ele faz parte, sim, mas vamos lá. E no fim de uma reviravolta, veio 2 outras, uma que era troca, desistiu, não veio, aí outro que ia vir também não veio, enfim, veio 3 pessoas. E eu pensei assim, ó, tá tudo certo. Se tem uma, se tem 3, se tem 1000, eu vou ter que fazer o meu trabalho igual. Não me importa, né? E até a outra terapeuta que está junto, que é um complemento do grupo, ela disse assim, ó, meu, Larissa, tu sabe que eu tomei consciência, eu tava puta contigo, que tu ia fazer com 2 pessoas, 3 pessoas, um grupo. Meu Deus, e daí tu não ia receber nada? Eu disse, tá tudo certo. E aí ela diz assim, mas hoje eu entendi. É tanta dor que tem nesse grupo de 3 pessoas, é tanta dor, é tanta densidade, que ela disse assim, ó, eu não ia dar conta de fazer massagem se fosse 10 iguais, né? E aí, enfim, entrei na hora que eu tinha que entrar, fiz o movimento que tinha que fazer e me emociono também, sabe? Então, não importa a A quantidade de pessoas, quantidade. quantos estão juntos, né? Como tu falou, quantos estão juntos ali com esse, né? Aqui são 3, mais a Maureen, a outra terapeuta, a Nani e eu. Então, são 3, mas quantos estão juntos com esses 3 que a gente vai poder liberar através das constelações, entende? Então, é muito grandioso, não importa a quantidade, importa a qualidade que a gente vai colocar no movimento, sabe? E esse é Ah, só isso a gente vai acessar muito mais pessoas. é tão lindo isso, sabe? E ontem, vou desabafar, porque me doeu um pouco ontem. Eu tenho 3 palestrantes, né, a mais, além de mim. Uma me ajuda Vocês querem? bastante. Eu posso parar a gravação? Pode.